Paz do Senhor, igreja. Bom estarmos aqui, na presença do Senhor. Amém. Para ouvir a voz dele. Amém. Eu sou apenas um instrumento para que o Senhor possa falar com a igreja dele, porque a palavra é dele, a igreja é dele, e nós somos um instrumento. Nós que subimos aqui somos um instrumento. Nos colocamos diariamente nas mãos do Senhor para poder receber dele e transmitir para a igreja. Quero pedir para os irmãos abrirem suas Bíblias no livro de Lucas. Lucas capítulo 24. Eu vou usar a versão NVI, tá? Se os irmãos aí... Isso, ótimo. Mário, obrigado. Lucas 24, a partir do verso 1. Diz assim a palavra do Senhor. No primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres tomaram as especiarias aromáticas que haviam preparado e foram ao sepulcro. Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão e os homens lhes disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembre-se do que ele lhes disse quando ainda estava com vocês na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite ao 3º dia. Então se lembraram das suas palavras. Amém? Até aqui a palavra do Senhor hoje. Meus irmãos, a ressurreição de Jesus que nós vimos aqui nesse texto é que valida tudo aquilo que Jesus falou, tudo aquilo que ele fez, tudo aquilo que ele nos ensinou e tudo aquilo que ele viveu. Porque sem ela, sem a ressurreição, ele estaria morto. Pense, um Deus morto. Serve para quê? Não serve para nada, não é mesmo? E sem esse milagre da ressurreição, Cristo não teria vida. E biblicamente falando, nós não poderemos nem nos comunicar com Ele. Não é mesmo? Então a ressurreição de Jesus, o milagre da ressurreição, valida tudo o que a Bíblia disse sobre Jesus. E gera também tudo aquilo que vem depois. E garante tudo aquilo que virá. Inclusive a nossa presença hoje aqui nesta manhã, amém? É pela ressurreição de Jesus. É porque nós servimos um Deus vivo. Nós não servimos um Deus morto, um Deus que está numa parede, que está pendurado numa cruz, não. Nós servimos a um Deus vivo, porque Ele vive, nós estamos aqui, amém, igreja? E nós estamos diante desse milagre todos os dias, e muitas vezes nós nos damos conta. Eu vou falar uma frase aqui que pode parecer loucura, mas não é. Não sei se você já pensou nisso algum dia, ou se já ouviu isso alguma vez. Vou repetir, pode parecer loucura, pode parecer presunção, mas vamos lá. Porque nossa vida aqui é passageira, certo? Então todos os outros milagres de Jesus são passageiros. Olha, e quem está falando com vocês é alguém que foi curado por um câncer, pelo Senhor Jesus. Pelo amor e pela misericórdia do Senhor. Hoje eu estou aqui, porque Ele me curou de um câncer. Amém? Amém. Cada vez que eu vejo
as cicatrizes no meu corpo, eu glorifico o nome do Senhor, porque sei que foi pelo amor dele, pela graça dele, e eu lembro desse amor todas as vezes. Mas pastor, como são passageiros todos os outros milagres? Eu vou explicar. Nós podemos considerar que o maior milagre que existe é trazer alguém de volta à vida, é ressuscitar um morto, sim ou não? É maior do que curar um cego? É maior do que curar um paralítico? É. Jesus trouxe a vida, ressuscitou 3 pessoas durante o ministério terreno dele, certo? 3 pessoas, a filha de Jairo, o filho da viúva de Naim e Lázaro, certo? Alguém aí, por acaso, ano passado viu alguma dessas 3 pessoas por aí? Soube delas alguma coisa? Ouviu elas? Não. Não. Nós não vimos, nem o ano passado, nem nos últimos 10 anos, nem nos últimos 1000 anos. Nós não vimos, por quê? Todos eles já faleceram. Olha só, Jesus ressuscitou eles, trouxe de volta a vida, mas um dia eles faleceram novamente, aí não ressuscitaram mais, a não ser aonde? Para a vida eterna. Amém? Então, meus irmãos, é esse o maior milagre, e é por isso que estamos aqui, porque nós ansiamos, desejamos a vida eterna. Amém? E é esse o maior milagre que Deus tem para nós, a vida eterna. Que maravilha! Agora, pastor, e por que os outros milagres? Porque Deus ainda hoje faz milagres, realiza milagres, e eu sou prova disso. Porque os milagres de Deus, eles servem para demonstrar o poder de Deus e confirmar a sua mensagem divina. Confirmar que Ele é Deus, que Ele pode todas as coisas, que tudo está no controle dEle. Eu disse tudo, inclusive a tua vida. Amém? Nós ouvimos aqui, meus irmãos, o ano passado, muitos testemunhos de curas e milagres, foi ou não foi? É uma bênção, é uma vitória você receber um milagre, é uma vitória, é uma bênção você receber um diagnóstico de você não tem câncer, não é? Mas e se você recebeu o diagnóstico que você tem câncer? Acabou! Não! Porque eu disse e repito, nosso Deus pode todas as coisas. Ele é o Deus do impossível, dos impossíveis. E os milagres mostram que Deus, Ele transforma o impossível no possível. Ele transforma qualquer situação. Então você não precisa se desesperar, você não precisa perder as suas esperanças, porque Ele está vendo aquilo que você precisa. Ele conhece. Aleluia. E nós temos que confiar, porque os milagres do Senhor também trazem a capacidade de nos trazer confiança nesse Deus. Meus irmãos, quando eu tive esse diagnóstico, e eu passei por essa situação, o meu modo de ver a Deus e o meu modo de me relacionar com Ele foi transformado. Eu digo para vocês que daquele episódio em diante, eu sou uma nova pessoa. Mudou completamente a minha maneira de me relacionar com Deus, que me trouxe, não que eu não acreditava nisso, ou que eu não vivia isso, mas eu trouxe mais certeza, mais confiança de que Ele cuida
dos mínimos detalhes, até daquilo que você não está vendo, principalmente das coisas que você não está vendo. Ele cuida. E nós precisamos e devemos confiar no Senhor, estar mais na presença dEle, querer mais da presença dEle, mais de Deus. No final da década de 80, talvez aqui muitos não tinham nascido ainda, foi lançado um filme chamado A Mosca. Os mais antigos aqui, quem se lembra? Seu Pedro, o senhor lembra? O seu Pedro lembra. Pelo menos uma pessoa. Ah lá, o Robertinho, o pastor Douglas, Juscelino, a irmã ali. Tem muitos que lembram desse filme A Mosca. Esse filme conta a história de um cientista meio maluco que resolveu fazer um experimento. Ele queria se teletransportar. O que é isso? Entrar numa máquina, sair daqui, da Casa Verde, e aparecer lá no Japão, na China, nos Estados Unidos. Amém? É isso. Acho que ele não queria ir para Cuba, não. Acho que não. Bom, então ele está numa máquina, aí as partículas dele se desmontam, né? E remontam em outro lugar. Mas quando ele faz isso, que ele está lá dentro da máquina, ele não percebe uma mosca entra dentro. Entra uma mosca lá dentro da cabine. Só que os dias vão passando e ele vai mudando, porque as moléculas da mosca se confundiram com a dele. É um filme antigo, mas é interessante, porque no final ele está virando um bicho. Ele está virando uma mosca gigantesca. Imagina, uma mosca do tamanho de um homem. Não é? A pele, os olhos, ele vira um monstro. Cada dia que passa, a coisa vai acontecendo. Cada dia que passa, a vida dele vai sendo transformada, vai mudando. Ele vai se parecendo mais com um monstro, mais com uma mosca do que com um ser humano. Eu lembrei desse filme porque quando a gente resolve seguir a Jesus, que a gente se arrepende dos nossos pecados, diariamente, dia a dia, Cristo vai agindo dentro de nós, vai nos transformando, nos moldando, tirando aquilo que não é dele e colocando em nós os seus pensamentos, o seu amor, as suas qualidades. Então nós passamos não mais a viver segundo os nossos conhecimentos, mas de acordo com a palavra e a direção do Espírito Santo. E aí a nossa vida ela deve refletir o que Paulo escreveu em Gálatas 2:20. Olha só o que Paulo escreveu ali: fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em mim, já não sou eu quem vivo. O que Paulo quer dizer aqui, meus irmãos, para nós? Que o meu eu individual foi crucificado com Cristo, para que o Espírito Santo possa viver e agir através de mim, isto é, através de nós. E a cada dia, quanto mais conhecemos a Cristo, mais a nossa vida vai se transformar. Só que agora, não num monstro, porque nós somos um monstro. Mas pastor, como assim nós somos um monstro? Olha aqui, está aqui. Romanos 7:19. Olha o que Paulo escreve aqui, meus irmãos. Que Cristo está fazendo a gente deixar de ser monstro a cada dia. Mas para isso nós precisamos ser transformados. E Paulo diz assim, 7:19, pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Nessa passagem, Paulo está ilustrando para nós, está nos mostrando a nossa luta interior, a luta do homem entre a carne e o espírito.
O espírito deseja uma coisa, mas a carne realiza outra. Mas como nós vamos fazer a vontade do espírito? Como nós vamos negar a nossa carne? Nos aproximando mais de Deus. E nessa palavra, como deixo de ser um monstro, pastor? A gente tem que se dedicar mais às coisas de Deus, alimentar mais o nosso espírito, menos a nossa carne. Nós temos que abrir mão de coisas na nossa vida, nós temos que abrir mão e rejeitar tudo aquilo que não vem de Deus, tudo aquilo que não provém do Senhor. E isso, meus irmãos, é uma luta diária, porque a nossa carne luta contra o nosso espírito para fazer a vontade dela. E nós temos que nos render a Deus, nos render ao Espírito Santo, ter relacionamento com Ele, para ouvir a voz dEle, para ser guiado por Ele, para ser dirigido por Ele, para ser cheio do Espírito Santo de Deus. Nós não devemos buscar a Deus apenas no momento das nossas necessidades, apenas naquilo que nós enxergamos que, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Não, nós temos que buscar a Deus para nos parecer mais com Jesus. Mais de Deus e menos de mim. Mais do Senhor Jesus. E Deus quer fazer uma transformação na nossa vida. Deus quer nos mostrar, aleluia, que nós podemos ter uma outra vida, não uma vida como no filme de um monstro, mas uma vida de alguém parecido com o Senhor, porque se nós somos cristãos, nós somos pequenos cristos, e para a gente se parecer mais com o Senhor, nós temos que estar mais na presença dEle. E nós não podemos escolher aquilo que Deus vai tirar, aquilo que Deus vai acrescentar na nossa vida, não. Porque Ele sabe melhor do que cada um de nós, aquilo que Ele precisa mudar, transformar na nossa vida. Ele sabe, Ele conhece. E aí nós temos que nos sujeitar a Ele, nos sujeitar à direção do Espírito Santo, nos sujeitar à vontade de Deus, negar a nossa carne. Olha aqui, Filipenses 3:8, diz assim a palavra do Senhor: todas as coisas considero como esterco para poder ganhar Cristo. Todas as outras coisas, Paulo escreve que ele considera como lixo, como esterco, para o quê? Para poder ganhar Cristo. Todas as coisas, outras coisas ele rejeita em favor de Jesus. E nós que não queremos abrir mão de nada na nossa vida. Mas eu sou assim, Deus me fez assim, eu nasci assim. Mas você não precisa morrer assim. Lembre-se, o maior milagre é o da ressurreição. O maior milagre é o da vida eterna. E nós estamos aqui buscando, aleluia, essa herança, buscando essa promessa de vida eterna, não é mesmo? Afinal, nós temos, eu já falei aqui outra vez, nós temos dentro de nós a maior força que existe nesse mundo, o maior poder, a melhor direção, que é o Espírito Santo, mas muitas vezes nós não sabemos como utilizar, nós não sabemos como nos relacionar com o Espírito Santo. E aí a gente faz isso, faz aquilo, faz pela nossa vontade, aí a gente erra, volta para o Senhor e fala: Senhor, me perdoa, eu errei. Ele perdoa, te mostra o caminho, te mostra a direção. E aí o que fazemos? Cada um sabe a sua resposta. E a ressurreição de Jesus nos deu um Deus vivo, um Deus que se importa conosco, um Deus que nos conhece, um Deus que nós podemos
sentir a presença dele, um Deus que habita dentro de nós, amém? E aí nós temos a religião e nós temos Jesus. Nós temos a religião e nós temos o evangelho do Senhor Jesus, o poder do evangelho. E como nós seguimos? Vou mostrar para vocês as diferenças. Na religião, as pessoas se perguntam: o que eu pratico como rito para aquela divindade gostar de mim? No evangelho é outra coisa, é como é que esse Deus gosta de mim e me ama, sendo eu um pecador? Hein? Na religião, que tipo de regra eu continuo cumprindo depois de entrar por essa religião? No evangelho, é que tipo de gente eu devo ser a partir da minha origem na cruz de Cristo? Porque tudo começa na cruz. Tudo começa com a morte e ressurreição de Jesus. A nossa origem é a partir dali. No evangelho, Deus não está preocupado com o que você faz, mas com quem você é. Mas na religião é o lugar que dá para fazer tudo religiosamente certo, sem ser uma nova criatura. Porque a base da religião é o rito que agrada a divindade. Então a pessoa vai lá e faz oferendas para a divindade. A pessoa vai lá e se prostra diante de uma estátua de madeira, de barro. Você faz aquilo para agradar a divindade. Mas a base do evangelho, do poder do evangelho, é a morte para um novo nascimento. Jesus falou: é preciso que a gente nasça de novo, da água e do Espírito. É um novo nascimento. No evangelho, Jesus pagou o preço que não deveria pagar, e eu amo e me curvo diante dele para adorá-lo. Na religião eu pago pelo aquilo que eu nunca vou ter. No evangelho eu tenho o que eu nunca vou conseguir pagar. Ei, meus irmãos, você tem em Cristo aquilo que você nunca vai conseguir pagar. É a graça. É o amor. No evangelho nós temos vida eterna com Deus. Mas enquanto estamos nessa terra, também temos a presença do Senhor, o amor do Senhor, o cuidado desse Deus, a direção desse Deus para todas as coisas. Temos o seu consolo e podemos ainda desfrutar, aleluia, dos teus milagres, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, que os teus milagres estão vivos, os teus milagres acontecem na tua igreja, Jesus. Obrigado, Jesus, por ainda fazer milagres. Mas, meus irmãos, eu quero colocar aqui um porém. E quero fazer isso usando uma frase de Josué. Josué 24:15. Olha o que diz: se porém não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Amém? O que quer dizer isso aqui, pastor, nesse contexto? Que esse milagre ele quer alcançar toda a tua casa, todos os seus familiares. A vida eterna quer alcançar todos os seus familiares, toda a tua casa. E além disso, mais do que isso, esse milagre tem que sair daqui, dessas quatro paredes, e ir para a rua, e chegar na nossa sociedade. Lembre-se, 2026, ano do quê? De lançar a rede.
Então a igreja de Jesus Cristo, ela tem uma missão, e essa missão não é dominar o mundo, não, mas também não é fugir do mundo, mas estar presente nele, uma presença fiel, uma presença que serve. E quando eu preparava essa mensagem, essa palavra, eu lembrei de um livro que eu li há alguns anos atrás sobre o 11 de setembro. Quem lembra do 11 de setembro? Foi uma data tão marcante que eu tenho certeza que cada um aqui que viveu aquele dia, 11 de setembro de 2021, sabe exatamente onde estava quando aconteceu aquela catástrofe. Sabe ou não sabe? Eu lembro onde eu estava. Eu lembro. E esse livro era sobre o trabalho da igreja no 11 de setembro. E dizia o escritor, um pastor americano, que esteve lá com a igreja dele, servindo, atuando junto às pessoas. Diz ele que não faltaram naquela oportunidade policiais, bombeiros, médicos, enfermeiros, hospitais, para tratar todas aquelas pessoas, para cuidar daquelas pessoas. Mas apenas uma instituição, porque aquelas pessoas, médicos, bombeiros, policiais, cuidavam do aspecto físico das pessoas, resgate, cirurgias, mas apenas uma instituição tinha o poder de alcançar o interior dessas pessoas, de alcançar a alma e o espírito dessas pessoas, que é a igreja do Senhor Jesus. E eles trabalhando ali com aquelas pessoas, tanto com as vítimas e até com os socorristas, porque quase 3.000 mortos, irmãos. Foi uma catástrofe gigantesca. Viam as pessoas morrendo, pessoas sendo dilaceradas, vidas interrompidas, famílias inteiras afetadas. Mas o Evangelho, o poder do Evangelho, aleluia, alcançou o interior das pessoas, trouxe esperança, trouxe, aleluia, paz, trouxe consolo. Que é disso que Deus faz. Deus nos brinda, nos presenteia com a paz que excede todo o nosso entendimento, não a paz que o mundo tem, mas a paz que só o Senhor tem para nós. E nós, aleluia, estamos vivendo hoje um mundo cheio de problema, cheio de catástrofes, de desastres, uma sociedade perdida, que busca a qualquer preço preencher aquele vazio interior. Vivemos uma sociedade com tantas pessoas viciadas, não só em drogas, mas viciadas em pornografia, viciadas em sexo, viciadas em internet. A sociedade, o mundo está doente, meus irmãos. As pessoas vivem em amargura, tantas pessoas se destruindo e até tirando a própria vida. E a igreja, ano de lançar a rede, a igreja e a sua fé tem que fazer parte dessa sociedade, uma igreja que acolhe quem ninguém ouve. Quantos aí nas ruas que ninguém ouve, que ninguém dá atenção? Uma fé que tem mais mãos para abraçar do que para afastar. Uma fé que não se omite, que não negocia a verdade, mas uma fé que gera vida, uma fé que carrega vidas, uma fé para servir, uma fé para transformar, uma fé que permanece, uma fé duradoura, uma fé que carrega a essência do Evangelho de Jesus Cristo. E esse é o papel da igreja. Esse é o papel da igreja. Porque, meus irmãos, a mesa de Cristo, ela já está posta.
E nós, como igrejas, temos que preparar o alimento para aqueles que têm fome. Temos que levar, aleluia, este alimento para os que estão com fome. Porque lembre-se, o Evangelho de Cristo ainda é boa notícia para o mundo. Boa notícia para o mundo, amém? Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe a nos permanecermos firmes e a cada dia mais poder buscar, entender esse amor que nos trouxe aqui hoje. Esse amor que não negou a cruz, esse amor que se entregou, e esse amor que se entrega diariamente por mim e por você. Que Deus nos abençoe.